Os modernos, especialmente os jovens ocidentais educados, não acreditam mais nos grandes sistemas míticos do passado, como por exemplo o cristianismo. Isso geralmente é atribuído ao pensamento racional e científico. A ciência parece refutar diretamente muitas dessas velhas crenças. Por exemplo, a arqueologia e a evolução contradizem a narrativa de que os humanos começaram com um homem e uma mulher, Adão e Eva. E o livro do Gênesis nunca menciona dinossauros, o que parece ser uma grande omissão. Portanto, essas narrativas que formaram a base de nossas culturas por gerações tornaram-se cada vez mais difíceis de serem vistas como historicamente precisas ou que comunicam a verdade de um ponto de vista material. Isso leva a uma questão importante. Como os mitos, que aparentemente são um disparate sem base, podem constituir a pedra angular de civilizações florescentes e duradouras como o Egito Antigo. E ao mesmo tempo, no entanto, ideologias que parecem mais racionais na superfície, como o comunismo ou o fascismo, produziram sociedades que entraram em colapso em pouco tempo. E há um problema mais profundo. Muitos desses mitos que não podemos mais considerar reais ainda constituem a base de nossas leis, ética e moralidade. Por exemplo, as leis sobre direitos humanos ou responsabilidade são baseadas na ideia mítica da divindade individual e são totalmente ignorantes de conceitos científicos como o determinismo e a casualidade. O ponto de vista científico e racional nega o livre-arbítrio e diz que não pode haver uma alma individual porque tudo são átomos. Portanto, embora as pessoas modernas ainda sigam a maioria dos valores miticamente transmitidos do passado, o chão de suas ações foi retirado do seu corpo. As pessoas descartam os mitos e a religião tradicional com a suposição ingênua de que foram uma tentativa inicial pobre de ciência. Por exemplo, pensamos que antes que os cientistas pudessem falar sobre o Big Bang, as pessoas criaram a história de Adão e Eva como uma tentativa primitiva de explicar de onde tudo veio. Na verdade, ciência e mito são muito diferentes. A ciência tenta descrever o mundo objetivo empiricamente, já o mito tenta descrever o mundo subjetivo em termos de significado afetivo ou motivacional. Eu vou dar um exemplo de outra forma. A ciência vê o mundo como um lugar de coisas, e o mito vê o mundo como um lugar de ação. O que isso significa, Nero? Bom, a ciência faz o possível para remover qualquer preconceito, sentimento ou subjetividade de nossa percepção individual, para que o mundo possa ser descrito de uma forma precisa por meio de um processo de consenso. Já o mito faz uma coisa muito diferente. Ele divide o mundo em categorias com base no que as coisas significam em termos de seu significado subjetivo. O mito não é responder a pergunta "o que é isso?", mas "o que isso significa para o meu comportamento?". Os mitos tratam do que devemos valorizar, do que devemos nos aproximar e nos afastar também. Na verdade, não podemos realmente realizar nenhuma ação sem fazer um julgamento moral sobre o que é bom e o que é mal. Ação implica valorização. Ao realizar qualquer ação, estamos fazendo um futuro A sendo mais desejável que um futuro B. Assim, os mitos estabelecem uma hierarquia de valores, compartilhada entre as pessoas em uma cultura, que orienta as ações dessas pessoas. Os mitos nos mostram como viver para alcançar objetivos significativos em harmonia com a sociedade em geral. Se a hierarquia de valores de uma pessoa entra em colapso, isso geralmente a envia para uma espiral de niilismo, depressão severa e caos interno. Eles não sabem mais o que fazer, perdidos num submundo, num abismo de puro caos. O cosmos descrito pela mitologia não era o mesmo lugar conhecido pelos praticantes da ciência moderna, mas isso não significa que não fosse real. Nós ainda não encontramos Deus acima nem o diabo abaixo porque ainda não entendemos onde acima e abaixo podem ser encontrados. Os mitos nos ajudam a dar sentido à vida. Por exemplo, muitos deuses politeístas parecem ser personificações de poderosos instintos transpessoais, e transpessoal é uma palavra útil da psicologia usada para descrever um fenômeno interno pessoal que é ao mesmo tempo compartilhado por muitas pessoas. Portanto, o deus romano Marte ou deus grego Ares representava a fúria e a agressão semelhantes à guerra. Ou a Vênus, ou se preferir Afrodite em grego, representava a força interna da atração erótica.
Esses são impulsos poderosos que lutam pelo domínio dentro de cada um de nós, exatamente como os deuses lutavam no céu nas histórias místicas, ou seja, uma grande metáfora interna. Na verdade, diferentes modos de vida estão sempre lutando pelo domínio em nossas culturas, tentando encontrar o equilíbrio certo. É realmente tão estranho que as pessoas criem personagens e histórias místicas para dar sentido a essas forças guerreiras invisíveis? Eu não acho. Ao observar as semelhanças entre os sistemas místicos, talvez possamos chegar a uma compreensão mais universal da motivação e da moralidade humana. Talvez, mas só talvez, possamos redescobrir um pouco da sabedoria implícita inestimável que está enterrada nos mitos e tradições culturais ao longo de muitas gerações. Então guarde bem essa informação na sua mente. Os mitos não eram uma tentativa primitiva de ciência. A ciência tenta descrever com precisão o mundo material objetivo por meio do consenso. Já os mitos tentam mapear o mundo subjetivo de valores, motivação e sentimento de uma forma que seja útil para a ação do mundo. A mitologia é um sistema de crenças composta por uma série de narrativas chamadas de mito. Essas histórias buscam explicar tudo o que existe e é importante para uma sociedade. Os mitos são histórias que explicam a existência de diversos elementos da natureza, assim como ensinam sobre o comportamento humano. Essas narrativas e lendas compõem o imaginário coletivo de um determinado povo, formando uma espécie de tradição oral. Suas histórias são contadas de geração em geração. Esses relatos fabulosos se transformaram na história das coisas e em uma crença comum compartilhada por um grupo de pessoas. A palavra mito possui sua origem no termo grego mitos, que significa narrativa. Assim, a mitologia pode ser compreendida como um conhecimento oral que visa explicar o mundo. O mito é a história contada oralmente composta de seres fantásticos como heróis, deuses e criaturas mitológicas. Essas são repletas de ensinamentos e formam um tipo de conhecimento arquetípico. Bom, se você chegou até o fim do vídeo, comenta aqui embaixo, o mito de Nero, para eu saber que você viu até aqui. Deixe seu like se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e comenta aqui embaixo o que você está achando das séries do canal. Até breve, meu irmão, e até breve, minha irmã.